2 pessoas foram presas numa operação da Polícia Civil contra suspeitos de monitorar um homem executado pelo jogo do bicho em abril do ano passado, na Tijuca. A vítima, Fernando Marcos Ferreira Ribeiro, foi mais um dos mortos na guerra entre Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho, e Bernardo Belo. Henrique Coelho vem chegando ao vivo para conversar com a gente. Henrique, essa operação acontece 2 dias depois de uma execução, né? A execução que a gente mostrou aqui em Vila Isabel, que também pode ter relação com o jogo do bicho. Bom dia para você. Exatamente, Mariana. Bom dia para você, bom dia a todos. Para a Delegacia de Homicídios da capital, existe uma relação, sim, entre os 2 crimes. As investigações apontam que o mesmo grupo cometeu o assassinato de Fernando Marcos Ferreira Ribeiro, o Fabinho, em abril do ano passado, assim como a morte do empresário Antônio Chaves em Vila Isabel no último domingo. A gente vai, durante o RJ1, mostrar uma reportagem completa sobre a operação de hoje, mas o que a gente pode dizer sobre os alvos que tiveram mandados de prisão cumpridos nessa terça-feira. O PM Alan dos Reis Matos participou do monitoramento e seguiu diretamente a vítima, o Fernando Marcos, no dia anterior à morte dele, no dia 5 de abril do ano passado. O PM foi preso por porte ilegal de arma e estava com armas ilegais no momento em que foi detido. No carro dele foram encontradas armas com a numeração raspada. Outro preso hoje foi o Marcos Paulo Gonçalves Nunes. Ele foi preso em Duque de Caxias e era importantíssimo na organização criminosa de Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho. Segundo as investigações, ele era responsável pela gestão operacional, logística e financeira das máquinas de caça-níqueis, na Zona Sul, na Zona Norte e também no centro da cidade. Finalmente, o Vitor Luiz de Souza Fernandes. A gente acompanhou a prisão dele no Engenho de Dentro, na zona norte do Rio de Janeiro, e ele disse que era inocente, que não tinha nenhuma relação com essa organização criminosa. No entanto, segundo a polícia, ele estava presente em pelo menos um tiroteio que aconteceu no ano passado, que envolveu as organizações criminosas de Bernardo Belo e de Adilcinho. Essas 2 tentativas de homicídio, tanto a do ano passado, do dia 15 de abril, quanto a do dia 14 de abril, que vitimou uma outra pessoa ligada a Bernardo Belo, também estão sendo investigadas pela polícia. A gente volta no RJ1 com a matéria completa sobre esse assunto. Mariana. Ora, operação da PM na Maré, operação da Polícia Civil contra suspeitos de monitorar um homem executado pelo jogo do bicho em abril do ano passado na Tijuca. 2 pessoas foram presas. A operação acontece 2 dias depois de uma execução em Vila Isabel, que também pode ter relação com o jogo do bicho. Marcos Paulo Gonçalves Nunes e Vitor Luiz de Souza Fernandes foram presos nesta manhã. Marcos Paulo estava em casa, em Duque de Caxias, quando foi surpreendido por agentes da Delegacia de Homicídios da capital. Os policiais encontraram dinheiro escondido no teto do quarto do suspeito. Já Vitor Luiz de Souza Fernandes foi capturado no Engenho de Dentro. Ao ser levado para a delegacia, disse que é inocente. Deus me livre, cara. Sou trabalhador, tô desempregado, todo não tem R$1, como é que o nego vai fazer isso comigo, cara? Você é acusado de participar do sim, né? Mas como? Nunca na minha vida, cara. Eu tô todo ferrado, nunca meti a mão numa arma. Marcos Paulo, Vitor e o policial militar Alan dos Reis Matos, que já estava preso por porte ilegal de arma, são suspeitos de participar do monitoramento do bicheiro Fernando Marcos Ferreira Ribeiro, antes dele ser assassinado em abril. A morte de Fernando foi mais um dos capítulos da guerra entre os contraventores Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho, e Bernardo Belo. O crime aconteceu em plena luz do dia na Tijuca. A ação foi registrada por câmeras de segurança da Rua Caruso. 2 criminosos desceram de um carro e atiraram com fuzis. Fernando Marcos, que gerenciava os pontos de jogo do bicho de Bernardo Belo, na Zona Sul, morreu na hora. O grupo fugiu. Marcos Paulo, que foi preso em Duque de Caxias, é irmão do tenente-coronel Cláudio Luiz da Silva de Oliveira, condenado pela morte da juíza Patrícia Scioli. Ele é apontado como o segundo na hierarquia do grupo de Adilcinho. Uma das suas responsabilidades é a gestão operacional, logística e financeira das máquinas caça-níqueis instaladas na Zona Sul, Norte e no centro da cidade. As investigações apontam que, para intimidar a quadrilha de Bernardo Belo, homens ligados a Adilcinho distribuíram um cartão com um número de telefone que seria do contraventor.
No entanto, a linha telefônica pertencia a Marcos Paulo Gonçalves Nunes, que foi preso hoje e é apontado como um homem forte da organização criminosa. De acordo com as investigações, o mesmo grupo foi o responsável pela tentativa de homicídio contra o contraventor Luiz Cabral, aquele que em abril foi até a polícia denunciar a guerra entre Bernardo Belo e Adilcinho. Como vingança, Cabral liderou um ataque contra o grupo de Adilcinho em abril do ano passado, no bar Parada Obrigatória. Marcos Paulo Gonçalves Nunes e Vitor Luiz de Souza Fernandes ficaram feridos na época. Um comparsa de Vitor e Marcos Paulo aparece em mensagens comentando sobre o conflito. Meu querido, Marquinhos foi baleado e o Vitor foi baleado, os dois. Entendeu? Aí eu conversei com o Marquinhos agora, eu que socorri ele, eu e um outro polícia. No último domingo, o dono do bar, Antônio Gaspasiani Chaves, foi morto com pelo menos 20 tiros em Vila Isabel. As investigações iniciais apontam que a mesma organização criminosa, alvo da ação de hoje, seja responsável por esse homicídio, assim como o assassinato do contraventor Marquinho Catiri, considerado o braço armado de Bernardo Belo. Escutas confirmam que Adilcinho está cada vez mais forte e se tornou dono dos pontos de jogo do bicho que eram de Bernardo Belo. Mas agora é tudo do patrão, é tudo dele. Zona Sul, Centro, um pedaço da Zona Norte, tudo dele. Aí ele me botou lá para comandar lá a oficina. Adilcinho não foi alvo da operação desta terça-feira, mas é citado nas investigações como o chefe dos 3 presos. Em nota, a defesa de Adilson Coutinho, filho, Adilcinho, afirmou que ele é inocente e que não tem qualquer relação com os fatos investigados. Nós não conseguimos contato com as defesas de Bernardo Belo, Marcos Paulo Gonçalves Nunes e Alan dos Reis.